Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma live segundo aos Coríntios, o capítulo 8, o capítulo 9. O apóstolo Paulo ensinando à igreja de Corinto a virtude da generosidade. E como eu tenho dito, ele utilizou-se da experiência e do testemunho das igrejas da Macedônia, do próprio testemunho do Senhor Jesus Cristo no seu ministério terreno, utilizou dos próprios coríntios, no sentido em que eles cresceram na fé, na palavra e no saber, no conhecimento. Também Paulo se utilizou do maná no deserto, tudo isso para que a igreja de Corinto pudesse ser modelada pela palavra de Deus para desenvolver o dom da generosidade. E hoje nós vamos falar da luta da carne e o espírito na oferta. Como que funciona esta parte? Em 2 aos Coríntios, o capítulo 9, o versículo 5, lembrando que nós estamos na live de número 33, e temos vindo comentando verso a verso, extraindo e nos aprofundando nessa exposição do apóstolo Paulo para compreender toda a dinâmica da vida cristã. Chegamos então no capítulo 9, o versículo 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, de que preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que estejais pronta como expressão de generosidade e não da avareza. Veja como são as coisas. O ato de ofertar, ele está acontecendo em um ambiente de culto. O apóstolo Paulo, ele faz uma orientação para que as igrejas da Macedônia e as igrejas da Acaia, elas recolhessem a cada primeiro dia da semana uma oferta destinada à igreja de Jerusalém. Ora, essa dinâmica de você ir ao culto, levar a tua oferta com um propósito específico, poderia manifestar no coração a generosidade do povo de Deus. O apóstolo Paulo, ao colocar a proposição diante da igreja, ele olha para a igreja e diz assim: olha, o que é que está no teu coração? Eu quero que você manifeste o que se passa no teu coração. Então, vamos recordar como é que funciona o nosso coração para que nós possamos entender como é que é o movimento da oferta. Quando o apóstolo Paulo fala do coração, ele está fazendo uma distinção entre a nossa mente e o nosso coração. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ok? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a nossa mente, ela processa, é chamado culto racional, ela processa a palavra de Deus para sua compreensão. Então, o objetivo da mente é compreender a palavra de Deus, e quando ela compreende a palavra de Deus, ela se apega a esta palavra. Ela deseja essa palavra, ela quer essa palavra. Então eu estou usando a linguagem da mente. Então a linguagem da mente é ela quer essa palavra para si. Por que eu ainda não estou usando a palavra desejar? Porque desejo é uma função do coração. Ou seja, ela quer a vontade de Deus, a vontade de Deus desce para o seu coração e ela passa a desejar a vontade de Deus, ok? Então ela quer e ela deseja. O desejo, então, é o segundo passo da verdade. Qual é a diferença entre você querer e você desejar? Vamos supor que você vai ao culto no domingo à noite, ouve a palavra de Deus e a palavra de Deus faz muito sentido para você. Você percebe que aquela palavra que você recebeu naquela noite, naquela instrução, ela lhe é preciosa e poderia direcionar os teus passos ao longo da semana. Mas isso está na tua mente. Quando você inicia a segunda-feira, você não se lembra mais daquela palavra ministrada.
ela some da tua mente. E você se envolve nos cuidados dessa vida. Se você está lutando pela sobrevivência, ou você se move na busca da fascinação da riqueza, se você está empreendendo alguma coisa. Tudo isso, os cuidados da vida, a fascinação da riqueza, ela tende a nos absorver no nosso dia a dia e nos leva a resolver as coisas baseado no nosso esforço humano. Ok? Pois bem, rebobinando a fita. Se no domingo você recebeu uma palavra de Deus e você percebe que ela é uma diretiva para o longo da semana, ao longo da semana você cria mecanismos para continuar relembrando aquela palavra, ou para meditar naquela palavra, para olhar para o dia a dia e comparar aquela palavra com o seu dia e ver como que você aplica aquela palavra. Então, quando você está fazendo esse processo de traduzir a tua palavra para o teu dia a dia, você está fazendo com que a palavra desça ao coração. Você está fazendo com que você passe a desejar e criar uma expectativa para o cumprimento daquela palavra. Então é um movimento do coração que cria essa expectativa. A mente recebe a palavra, leva para o coração e o coração manifesta uma expectativa, ok? Quando você manifesta uma expectativa baseado na palavra de Deus, esta expectativa se torna em uma crença. Você crê que Deus pode intervir no seu dia a dia, intervir nas suas circunstâncias, intervir e te dar uma vitória. Então você crê nisso. Quando você crê nisso, o teu coração está selado com tua crença. Ele se fecha na tua crença. Ele assume que aquilo é o que você de fato acredita ao longo daquela semana. Aí passa o momento em que você de fato enxerga ou tem uma visão de fé de que aquilo que você agora está crendo vai se manifestar. Então você sela a tua mente com a fé. A fé significa a visão que você tinha do querer de Deus se transformando em um desejo, resultou numa crença que se converte numa realização e você passa a entender que você vai receber aquilo que você deseja antes mesmo de fato acontecer. Ok, então quando você está no culto, em que você vai entregar a oferta, você recebeu a informação, a igreja de Jerusalém precisa de uma oferta, é o teu querer, e aí você entra para o coração e você passa a sentir a alegria de poder entregar aquela oferta. Ocorre que o apóstolo Paulo, ele dá uma instrução. Ele diz assim, olha, como a oferta que nós vamos levar à igreja de Jerusalém é uma oferta muito grande e ela impacta significativamente no teu rendimento, então vamos fazer o seguinte, vocês recolhem um pouquinho cada semana, nesse período de tempo entre o lançar da proposta até chegar o prazo de encaminhar essa oferta, e aí isso não vai ser pesado. Então imagina que você tem uma oferta para levantar, por exemplo, de R$1.000, e você ganha R$1.000 por semana. Aí você pensa assim, bom, eu ganhei R$1.000 numa semana, recolho 100. Para eu recolher R$1.000, eu vou ter que tirar a oferta por 10 semanas para dar R$1.000. Ok, R$1.000, 100 recolhido. R$1.000, 100 recolhido. Quando passa 10 meses, eu recolhi R$1.000 e aquilo não me foi pesado, porque eu tirei um pouquinho cada semana. Mas vamos supor que na primeira semana você não tira a oferta. Aí na segunda semana você vai tirar 200, mas 200 representou 20% da tua receita. E a receita da semana anterior foi consumida. Aí você faz o sacrifício e entrega 20% para depois voltar a entregar 100. Mas vamos supor que na terceira semana, na quarta semana, se você vai falhando, e aí você chega à conclusão que quando chegar a última semana você vai levantar R$1.000. Só que aí você está com R$1.000 recebendo e R$1.000 para ofertar. Aquilo ficou extremamente pesado.
É nesta hora que o apóstolo Paulo fala que a oferta, ao invés de se transformar numa expressão de generosidade, ela se transformou num ato de avareza. Então, por que ela se transformou num ato de avareza? Porque a oferta que você está retirando para uma destinação que é dar assistência aos santos, ela está provando o teu coração. E por que ela prova o teu coração? Porque nós temos uma nova natureza quando recebemos Cristo. A velha natureza deveria estar morta, mas ela insiste em viver. Ela insiste em dar palpite. E aí a velha natureza vai nos chamar para a avareza. A nova natureza vai nos chamar para a generosidade. Então há um conflito. E esse conflito, se ele não for bem administrado, é provável que a avareza tome conta. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: em um curto espaço, que é você estar sentado no banco de uma igreja, ouvindo um apelo por uma oferta, se levantando para ir lá no gasofilácio entregar aquela oferta, nesse curto espaço, você pode passar por diversos sentimentos, até chegar ao ponto que a tua oferta se transforma em um ato de avareza. E aí ela perde o sentido para você, perde o sentido para Deus. O apóstolo, Moisés, no Salmo de número 90, ele diz o seguinte, explicando o que Moisés diz: eu me converti em 1979, 89, 99, 2009, 2029, nós estamos em 2020, vai completar quase mais de 30 anos, 31 anos que eu me converti, ok? Então, eu calculo de 79 até 2020, eu sei quantos anos eu tenho de convertido. Mas olhando para o Salmo 91, Moisés diz assim: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para que alcance coração sábio. Isso significa o seguinte, que se eu tenho 30 anos de fé, eu posso não ter 30 anos contados na presença de Deus. Quais são os anos ou os dias que Deus contaria e quais são os dias que ele tiraria da conta? Jesus disse assim: sem mim você não pode fazer nada. Então tudo aquilo que eu fizer mediante o meu esforço não entra na contagem divina. A contagem divina só acontece naquilo que eu faço mediante o Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo, ele dá um conselho: tudo que eu fizer, eu faça em nome de Jesus. O apóstolo Paulo ensinando aos Efésios capítulo 6, os empregados: trabalhe ao seu patrão como ao Senhor. E ao empregador, ele diz: lembra que de temer a Deus, porque ele não faz distinção de pessoas e ele está com os olhos sobre todos. Então, quando nós trabalhamos na consciência de Deus, da presença de Deus, quando nós andamos com Deus baseado nessa consciência, os nossos dias estão sendo contados diante de Deus. Então Paulo chega e diz: olha, quando você vai entregar uma oferta, é muito fácil você transformar um ato de generosidade em um ato de avareza. Por outro lado, Paulo instrui quem é que vai lá buscar a oferta para levar a Jerusalém. E no capítulo 8, verso 19, ele diz assim: e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Paulo, ele elegeu, junto com as igrejas, foram eleitos homens que tinham um determinado padrão de conduta, uma experiência de andar com Deus, cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito, para que pudesse conduzir aquela oferta. Por que que Paulo faz assim? Porque do mesmo modo em que aquele que dá a oferta pode facilmente transformar um ato de generosidade em um ato de avareza, quem recolhe a oferta também
pode pegar aquela oferta na sua mão como um ato de gratidão pela generosidade ou de cobiça pela avareza. Então, dos dois lados, todos estão sendo provados. E nós poderíamos colocar um terceiro elemento na prova. Aquele que está fazendo o pedido da oferta, ele também está sendo provado. Porque ele pode pedir uma oferta para Jerusalém, de forma a expressar o amor por Jerusalém, mas ele pode pedir a oferta por Jerusalém para expressar a sua própria glória, a presença da sua liderança. Então ele também facilmente pode corromper a sua atitude em aquilo que deveria ser uma expressão de gratidão e reconhecimento da necessidade daquela igreja como um ato de amor, para ser também uma expressão da sua avareza. Então, nós precisamos cuidar em todos os aspectos. Em Isaías, capítulo 57, o verso 17, o profeta diz assim, Deus dizendo pelo profeta: por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. O que é um caminho? Um caminho tem um ponto de partida, uma rota e um ponto de chegada. Ok? O que é um caminho espiritual? Se eu vou pedir uma oferta, da hora que eu peço a oferta até eu receber a oferta que eu pedi, para encaminhar a um propósito, e aquele propósito se consumar, isso é um caminho. Se eu ouvir a oferta, do pedido da oferta, e eu me disponho a entregar a oferta, da hora que eu ouvi até a minha disposição e a minha entrega de fato da oferta, eu gerei um caminho. Se eu vou recolher a oferta, do ato em que eu me encaminho até a pessoa que está entregando a oferta, até o momento que eu entrego a oferta a quem de direito, eu tenho um caminho. Cada caminho desse está sendo provado pelo Senhor. Então, quem pede a oferta é provado, quem dá a oferta é provado, e quem busca a oferta para completar o processo também é provado. Então todas as pessoas são provadas de acordo com o seu papel naquela circunstância, naquele contexto. Então nós temos que cuidar, porque alguém naquele contexto pode perder a gratidão ou a avareza e se transformar numa cobiça e perder a gratidão e a generosidade e se transformar numa cobiça ou numa avareza. Então é muito tênue a vida espiritual. Por isso que quando Deus coloca o homem no Éden, ele diz: vigia, trabalhe, vigia, lavre, vigie e lavre. Quando Jesus fala, ele fala que nós devemos orar e vigiar. Então nós temos que o tempo todo estar observando o nosso comportamento, a nossa atitude, aferindo nossa motivação, nosso coração, estando perceptivo de que Deus é presente, é Ele que está sondando, para que nós não venhamos transformar um ato que iríamos fazer de qualquer maneira, uma vez que decidimos entregar uma oferta, em uma oferta de generosidade ou uma oferta de avareza. Então, se ela se transforma numa oferta de avareza, aquele momento em que eu estou desembolsando meu dinheiro é um momento perdido. Eu perdi o dinheiro e perdi o momento. De forma que se eu estivesse dando generosamente, eu teria ganho o dinheiro e ganho a experiência da generosidade. Eu teria transformado tudo aquilo em um ato de amor. Isaías, ele falando sobre a cobiça, quando ele diz assim: por causa da indignidade da tua cobiça eu me indignei. Isso ele está em Isaías 57, no versículo 17. Se nós recuarmos alguns versos, em Isaías 57, o versículo 8, diz assim: detrás da tua porta
e das ombreiras põe os teus símbolos eróticos. Puxa as cobertas, sobe-lhe ao leito e o alarga para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências, ama-lhes a coabitação, elimina a nudez. Então ele está dizendo do indivíduo que lá no escondido da sua casa, ele transforma o seu leito em um local, uma cama de adultério. E ele ama aquilo. Também numa outra versão, esse texto está colocado como ama a sua cama onde quer que a vê. Então, o que significa a cobiça? A cobiça é você transformar aquilo que devia ser um ato para Deus em um ato para a tua glória, ou um ato para qualquer manifestação da tua intenção que não seja aquela que seria de agradar ao coração de Deus. Então Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5, ele vai reafirmar, já lemos o texto e vamos falar de novo. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me predecedesse entre vós e preparasse de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que não esteja pronto como expressão de generosidade, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então Paulo, ele fala assim, olha, eu conheço a natureza humana. Eu sei que é muito fácil nós transformarmos um ato que deveria ser uma expressão de amor em um ato avarento. O que queremos dizer com isso? Se nós formos a um culto e nós sentarmos numa cadeira e observarmos o pedido da oferta, o movimento das pessoas entregando a oferta, e aqueles que estão recolhendo a oferta como parte do processo, nós vamos entender assim, na nossa leitura aparente. O pastor fez um pedido de oferta de um determinado valor, a igreja se movimentou para cumprir o requisito, entregando aquele montante que lhe foi solicitado. As pessoas que pegaram a oferta, colocaram ela no gasofilácio e depois houve uma oração agradecendo por tudo. No entanto, a intenção de quem pede pode estar desalinhada com Deus, a intenção de quem oferta pode estar desalinhada com Deus, e a intenção de quem está como parte do processo recolhendo a oferta também pode estar desalinhado com Deus. Assim nós podemos ter o ofertante alinhado, o pedinte desalinhado e o que leva a oferta desalinhado. Podemos ter o que leva a oferta alinhado, o ofertante desalinhado e o que pede oferta desalinhado. Podemos o que pede oferta alinhado, o ofertante desalinhado e quem recolhe a oferta desalinhado. Então, é impossível para o ser humano, olhando aquele evento, do ponto de vista da aparência, saber as intenções do coração. Mas nós temos que entender que Deus está julgando as intenções do coração. É por isso que nós temos que fazer como o pregador, que é Salomão, no livro de Eclesiastes, ele ensina. Ele diz assim: eis que o achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para respeito delas formar o meu juízo. Então é preciso entender o que está se passando no ambiente de culto, para que nós não sejamos batidos por ele. Porque nós não podemos enxergar um ambiente de culto somente com nossos olhos naturais. Porque senão nós podemos facilmente incorrer em erros de juízo de valor por aquilo que estamos vendo, achando que o que estamos vendo está de fato expressando aquilo que está acontecendo nas esferas espirituais. Então, nós já colocamos que numa oferta, todas as partes que cumprem o seu papel estão sendo provados por Deus no papel em que eles estão representando naquele ambiente de culto, na recolha de uma oferta. Então vamos entender essa dinâmica.
A oferta tem um alvo financeiro. Por que eu estou? Primeiro vamos para a questão da prova. Em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, Deus diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. E na sequência ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, entenda a macrovisão do andar com Deus. A macrovisão do andar com Deus diz o seguinte: em todos os aspectos da nossa existência, nós somos provados por Deus. Mas quando a gente fala de uma prova, nós estamos habituados à prova na sala de aula. O que é uma prova numa sala de aula? Você recebe uma carga de conhecimento, num determinado dia, você vai responder as questões para saber se o que você aprendeu, você gravou, ok? Aqui no diz no final: para provar se guardaria os meus mandamentos. Então, aparentemente, a prova de Deus é igual uma prova numa sala de aula. Você tem que provar que você conhece o que você aprendeu. Mas a prova de Deus, na verdade, não é igual uma sala de aula. Ele não vai provar se nós somos crente. O objetivo de Deus não é provar através de uma prova, através de uma tribulação. Ele não quer aferir o grau da nossa espiritualidade. Ele não quer dizer: olha, você passou por uma prova e eu medi o teu termômetro e você é bastante espiritual. Não é isso. O que Deus quer tirar, extrair de nós numa prova, é que nós deixemos que a nossa verdadeira identidade se manifeste na prova. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade é: nós somos filhos amados de Deus. Ponto. Então a nossa identidade é: não importa o que eu faça ou deixa de fazer, isso não modifica o amor que Deus tem por mim. O amor que Deus tem por mim é, na verdade, o mesmo amor que Ele tem por Jesus Cristo. Jesus mesmo disse: o Pai, guarda-os porque o Senhor os amou do mesmo modo como o Senhor me amou. Então Jesus, ele em aos Hebreus capítulo 2 diz: Jesus não tem vergonha de nos chamar de irmãos. E como Deus não faz acepção de pessoas, quando nós estamos diante de Deus, nós somos iguais a Jesus Cristo. Se você falar: mas tem que ter uma diferença. Jesus diz que tem. Ele diz assim: o meu Deus, o seu Deus, o meu Pai e o seu Pai. Qual é a diferença? Quando ele diz o meu Deus, ele é Deus. Ele estava junto com Deus. Ele tem a sua divindade. Então ele tem a mesma natureza de Deus. Jesus é Deus em espírito, assim como Deus é Deus. Deus o Pai é Deus. É a mesma substância, é a mesma natureza. E nesse sentido, nós nunca seremos semelhantes a Jesus Cristo. Quando ele diz: e é meu Pai e o seu Pai, o vosso Pai, ele está dizendo que ele é o Filho unigênito de Deus. E nós somos os filhos adotivos de Deus. Afora essa diferença, não existe diferença. Ou seja, se Deus vai tratar o seu filho, vai tratar a cada um de nós exatamente do mesmo jeito, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, com a mesma guarda. Então, quando ele está nos provando,
O objetivo da prova é extrair de nós aquilo que de fato nós somos, a nossa verdadeira identidade. Então imagine o seguinte, eu tenho 100% da minha identidade. Eu estou parado e tenho 100% dela. Numa prova, eu manifesto 1% da minha identidade. Então, eu fui aprovado. Mas aprovado em 1%. Eu passo por uma outra prova para que eu expanda essa capacidade de ser a imagem de Cristo. Até que chega um dado momento que eles vão dizer a meu respeito, como disseram a respeito do discípulo, pelo palavreado deles, pela atitude deles, pelo poder que eles manifestam, eles estiveram com Jesus. Esse é o objetivo da prova, que nós sejamos semelhantes a Jesus. Então, por isso, nós somos humilhados. A humilhação é uma oportunidade. E ela se apresenta repetidas vezes diante de nós, como uma oportunidade de nós aprendermos a reagir ou agir em uma dada tribulação, expressando a imagem de Deus, expressando a imagem do seu Filho. Ok. Por outro lado, quando Jesus aparece em um dado lugar em Jerusalém, João capítulo 2, versos 23 e 24, muitos creram em Jesus, mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque o conhecia a todos. Isso significa que quando nós entramos numa prova, o Senhor conhece e faz essa prova no exato molde em que nós podemos suportar. Então, o objetivo da prova é fazer com que nós expressemos a nossa identidade. Agora, observe. Hebreus capítulo 12, o verso 5 diz assim: E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. O autor aos Hebreus nos faz lembrar que nós facilmente nos esquecemos de andar com Deus. Facilmente esquecemos a nossa verdadeira identidade. Como é que a gente pode perceber isso? Se coloque dentro do culto no domingo. Hoje é pela internet que nós não podemos ir na igreja. Mas se coloque dentro daquele momento em que você está ouvindo uma pregação. Ok? Agora, lembra domingo passado? Você ouviu a pregação de domingo passado? O quanto daquela pregação você carregou ao longo da semana? Muitos de nós, nada. A gente se volta a trabalhar e nem lembra o que foi dito. Não lembra o texto que foi citado. Não lembra o princípio que foi ensinado. E a gente passa aquela semana sem a percepção de que estamos na presença de Deus. E veja o caso de Maria. Maria, mãe de Jesus, vai com Jesus ao templo e sai sem Jesus. E ela leva um dia para descobrir que Jesus não está com ela. Então nós podemos facilmente nos comportarmos como Maria. A gente vai no templo, encontra com Jesus, sai do templo e deixa Jesus para trás. Sabe aquela situação que você saiu da porta do culto, encontrou um irmão, e aí ele comentou sobre um negócio, e você entrou na conversa daquele negócio e pronto, a palavra de Deus foi. Há uma troca de gentileza. Como é que está teu filho? Como é que está tua casa? Está tudo bem? Vamos marcar um encontro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E assim aquela toda dinâmica social. E nós facilmente nos esquecemos de que nessa dinâmica social
O objeto da nossa conversa devia ser o conteúdo da mensagem. Mas a gente não faz isso. Muitos esquecem isso com muita facilidade. Estás esquecido da exortação. Então, o objetivo da prova é nos trazer à memória, obrigar nós ligarmos a nossa intimidade com Deus, chamar ela para fazer parte daquele momento. Observa um detalhe. Lucas capítulo 5, verso 39, Jesus diz assim: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. O que é que nós queremos dizer com isso? Quando ele fala em vinho, vinho novo, vinho novo e vinho velho, ele fala também em odre novo e odre velho. E ele fala que o vinho novo não pode estar em odre velho, nem o vinho velho pode estar em odre novo. O que ele está querendo mostrar e declarar é o seguinte: quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós nascemos de novo. Nós recebemos o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus é o vinho no odre novo. Nós somos nova criatura, o Espírito de Deus habita dentro de nós. No entanto, quando a gente parte para o dia a dia, quem está determinando o nosso comportamento no dia a dia é o odre velho e o vinho velho. A nossa antiga maneira de viver. É o que o apóstolo João, Pedro, ele diz. É 1 Pedro capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, que fosse resgatado. Aí ele diz, resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então observa, o nosso velho homem, ele começa a aprender desde a hora que chegamos no mundo. Aliás, se nós formos examinar, a primeira experiência que nós temos consciência dela determina a nossa atitude para o resto dos nossos dias, se não formos tocados por Deus. Como é que funciona isso? Por exemplo, você provavelmente não se lembra do dia que você nasceu. Óbvio. Nenhuma criança com 0 ano vai se lembrar do dia em que ela nasceu com 0 ano. No entanto, você pode relatar o dia do teu nascimento com tanta clareza de detalhe que é como se consciente você estivesse. Por que que acontece isso? Porque os teus pais ou alguém querido da tua família repetiu aquela história tantas vezes que ela se transformou em uma cena cinematográfica. Você é capaz de contar que tua mãe, ela saiu correndo para o hospital, antes de chegar no hospital rompeu a sua bolsa de água e ela caiu tipo assim no corredor do hospital e a enfermeira teve que ir lá e fazer o parto. Então você pode lembrar da cena desse jeito, porque foi contado para você. O fato é que esta cena contada para você, ou a primeira memória que você tem da tua infância, determina a maneira como você vai viver. Por exemplo, nesse caso, se você tinha que chegar no hospital, ir até a cama, levar ao lugar onde se faz o parto, e você, a sala cirúrgica para realizar o parto, e você nasce antes da hora, você pode entender ao longo da sua vida que tudo que tem que acontecer na tua vida tem que ser antes da hora. Então você se torna uma pessoa ansiosa. Se alguém diz assim para você, vamos marcar um encontro, vamos nos encontrar no shopping 3 horas da tarde? Vamos, 3 horas da tarde. Quando chega 1 hora da tarde, você já está olhando o relógio. Mas essa hora não passa, eu tenho que ir lá, 3 horas da tarde, eu não passa.
Por que você está tendo essa sensação? Porque você nasceu antes da hora. Então você acha que tem que estar sempre pronto antes da hora. Então essa sensação que você acha que é parte da tua natureza, que é parte da tua maneira de ser, que é algo que para você é positivo, que isso lhe permite nunca chegar atrasado ao encontro, é, na verdade, um fútil procedimento herdado por seus pais. Um aprendizado espontâneo, um aprendizado que ninguém preparou para fazer, mas aquele acontecimento incutiu na tua cabeça uma maneira de viver que não lhe pertence. Mas como ela entrou com 0 anos de idade, você presume que a tua vida toda você tem que viver daquele jeito. É por isso que o apóstolo Paulo, aos Efésios capítulo 4, verso 22, ele diz, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Veja que coisa dramática. Paulo está dizendo aos Efésios capítulo 4, no capítulo magistral, quando ele começa o capítulo declarando que há um só Deus, uma fé, um batismo, no capítulo que ele declara que há uma liderança ministerial, que tem o propósito de nos capacitar para a obra do ministério e para a unidade do corpo de Cristo, para que nós cheguemos ao varão perfeito. Dentro desse contexto, Paulo chega e diz, o velho homem te engana. Ele diz, você não vive a realidade da vida cristã. Você não consegue viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Não é porque você não quer. Você quer. Você olha a pregação. Você enxerga a vontade de Deus. Mas você não consegue traduzir aquilo em um sentido, em uma experiência, porque o teu velho homem está enganando. Então como é que o teu velho homem poderia enganar nesse caso que eu citei hipotético? Ora, se você acha que tudo tem que ser antes da hora, então quando Deus fala que o pastor, o corpo do ministério, tem que preparar você para a obra do teu ministério, você pode dizer, eu não sou um bom servo de Deus, ou eu não vivo a vida cristã na plenitude que eu devia viver, porque o meu pastor nunca dá aquilo que eu preciso. E você começa a reclamar e começa a murmurar, por quê? Porque o teu velho homem está enganando, você acha que a tua lógica de vida é, tudo tem que ser antes da hora, tudo tem que ser preparado antes do tempo. Nesse caso hipotético que eu estou citando. Então o teu velho homem está enganando. Então na verdade você está vivendo uma vida cristã sob a ótica do velho. Aí você fala assim, aí você lê na Bíblia, está escrito assim, os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Aí você olha para aquele texto e fala assim, eu sou uma pessoa ansiosa, eu quero que tudo aconteça antes do tempo, mas eu vou me esforçar para aprender a esperar no Senhor. Mas aquele esforço teu, você cria mecanismo para tipo assim, você cria mecanismos internos dentro de você. Para eu não ficar ansioso, eu não vou pensar no assunto. Para eu não ficar ansioso, eu vou ter dinheiro na poupança para nunca ter que ficar sem dinheiro na hora de pagar uma conta. Para eu não ficar ansioso. Então você vai criando pequenas regras, pequenos jeitinhos, para conseguir calçar o teu temperamento, para que você consiga dizer, eu não sou ansioso, eu espero em Deus. Mas na verdade, todo o mecanismo que você criou não se sustenta, porque quando chega numa crise, tudo aquilo que você calçou, que você achava que sustentava a tua personalidade, a tua maneira de ser, a tua maneira de viver, se desmorona. E você de repente percebe que pensava que tinha dado 10 passos na fé, deu 9 para trás.
Por isso, o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação dessa questão de andar de acordo com o novo homem e não dar brecha para o velho se manifestar. Então, quando ele fala, por exemplo, em 2 Coríntios 8, 21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente. Se nós ficarmos com essa leitura até essa parte, nós vamos entender que nos fazer honesto é aquele jeitinho que a gente calça a nossa personalidade para a gente evitar a desonestidade. Então quem tem propensão a ser desonesto em alguma coisa, ele vai se calçando, ele vai estaqueando, ele vai achando um jeitinho de impedir que essa desonestidade se manifeste em ocasião inoportuna. Então ele mede as suas palavras, ele mede os seus pensamentos, ele mede a sua atitude, mas isso acaba se tornando mero esforço humano. Quando ele está na pressão, na crise, no pega-pega-pá, na hora em que ele não tem tempo de pensar, o que vai lhe acontecer? Ele acaba agindo como o velho homem. Ele acaba sendo desonesto aqui, ali, acolá. Mas quando Paulo diz, o que nos preocupa é procedermos honestamente, ele acrescenta, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. A chave é esse perante o Senhor. Então como é que eu dou a minha oferta? Eu entrego a minha oferta perante o Senhor. Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me mansamente por veredas tranquilas. Então quando ele está entregando a oferta, ou quando ele está pedindo a oferta, ou quando ele está recolhendo a oferta, quem quer que esteja exercendo o seu papel, ele tem que fazer uma pergunta para si mesmo no seu papel. Senhor, sonda o meu coração, sonda as minhas motivações, sonda-me se aquilo que eu estou fazendo é algo agradável a ti. É por isso que Paulo, sabendo dessas propensões da natureza humana, ele diz, olha, você quer ser generoso? Recolhe um pouquinho cada vez. Você ganhou um dinheiro? Separa. Ganhou um dinheiro? Separa. É um pouquinho de cada vez. É um pouquinho de cada vez. Até que aquilo se transforme em um ato natural. Um ato que você... é um hábito. Você recebeu dinheiro, você separa a oferta. Recebeu, separa. E aí dentro de você está tudo alinhado. Está tudo ajustado. Por quê? Porque você conseguiu se organizar internamente, se ajustar de acordo com a vontade de Deus, para que você possa entregar essa oferta com naturalidade, com alegria, com prazer. Por isso que nós observamos aquele quadro daquela viúva pobre que depositou no gasofilácio mais do que todos os ofertantes na avaliação de Jesus. Você observa que Jesus estava ali observando todo mundo que entregava a oferta. E Jesus fez uma avaliação. Ela entregou mais do que todos, porque eles ofertaram o que lhe sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Nós estamos tirando uma fotografia daquela mulher. Naquele dia, ela entregou todo o sustento dela. E Jesus observou isso, e olhou para os lados, e viu que todo mundo estava entregando da sua sobra. Ou seja, ele estava entregando para aparecer, já que a oferta não lhe representava nenhum sacrifício de fato. Eles entregavam, tipo assim, o trocado que tinha no bolso. Então eles entregavam. Eles não faziam nenhum esforço adicional, não faziam nenhuma mudança de prioridade nos seus gastos para entregar a oferta. Eles entregavam do que sobrava. Jesus faz a avaliação. Ora, se naquele dia Jesus fez aquela avaliação,
ele continua fazendo avaliação de todos que entregam oferta na sua obra em todos os tempos, inclusive hoje, inclusive aqui, inclusive agora. Então nós estamos sendo provados para observar a intenção do nosso coração. E como é que nós podemos fazer com que a nossa intenção esteja alinhada com a vontade de Deus? O Senhor disse a Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor prova o coração. Agora entenda uma coisa. Quando as pessoas dizem que Deus prova o coração, tudo que Ele quer é o coração, as pessoas não se importam com o que elas fazem externamente. Porque elas entendem que aquilo que elas fazem externamente não está sendo contado ou analisado por Deus. Na verdade, todas as nossas atitudes externas que externalizamos é fruto do que nós internalizamos. Então aquela mulher que vai no gasofilaço e coloca a moeda, ela fez uma atitude externa. Ela colocou o dinheiro no gasofilaço. Jesus observou da hora que ela se levantou até a hora que ela entregou a oferta e se retirou. Então Jesus, você vai dizer, Jesus não olha o que está de fora. De fora eu posso ficar do jeito que eu quero. Claro que ele olha. Só que ele olha de dentro para fora. Ele olha, essa atitude que ela externou na frente de todo mundo que está aqui, reflete aquilo que ela tem dentro dela. Nasceu do seu coração. Porque Jesus disse, do coração sai a prostituição. Ok, se eu me prostituo, é porque dentro do meu coração eu já estava me prostituindo. Então o meu ato externo reflete o meu ato interno. Então nós temos que entender uma coisa. Nós estamos falando de prova porque o Senhor, Ele o tempo todo está olhando a totalidade do nosso ser. E é isso que significa temor a Deus. Por isso que a Bíblia diz que quem teme a Deus é o princípio da sabedoria e ele se afasta do mal. Por quê? Porque ele sabe que Deus que está olhando o coração, ele está olhando a maneira como o coração expressa o comportamento exterior. Porque o teu comportamento exterior pode refletir um coração que está dramaticamente adoecido. Mas a pessoa que olha para você, ela não percebe essa conexão. Mas Jesus percebe. Ele olha, aquela mulher que vai lá no gasofilaço e volta para sentar, toda essa movimentação dela é uma expressão do que ela é diante de mim. Então é nesse sentido que nós temos que estarmos atentos sobre como nós fazemos as coisas na casa de Deus. Por isso que o autor Eclesiastes diz, cuida o teu pé quando entrar na casa de Deus. Quer dizer, se nós somos casa de Deus, o Espírito está conosco, o tempo todo nós temos que ter esse cuidado para conosco. Aí, em Atos capítulo 20, verso 35, Paulo vai reforçar como é que deve ser feita a oferta. E ele diz, ele fala à igreja aos Efésios, ele reúne os líderes da igreja de Éfeso, e ele dá esse recado a eles. Tenho-vos mostrado que, trabalhando, e assim mister, socorrer os necessitados, e recordar as palavras do Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Olha a dinâmica de tudo o que Paulo está dizendo. Em 2 Coríntios, em 1 Coríntios 16, ele diz, no começo de cada semana, tira da tua prosperidade a oferta. Depois, ele vai dizer, cada um dê a oferta, lá em 2 Coríntios, de acordo com a sua prosperidade. Agora vamos traduzir essa prosperidade a partir desse texto. Trabalhando, quer dizer, quem trabalha tem uma renda.
Eu posso trabalhar como empregado e ter um salário. Eu posso trabalhar como um empregador e ter uma renda, o lucro, ou prolabore. Então ele está dizendo, do teu salário, do teu prolabore, do teu lucro, pega uma parte e socorre o necessitado. Então ele está falando o quê? Que a oferta surge do trabalho. Então nós temos que ter muito cuidado. Hoje eu estava lendo de uma mulher que está depressiva, em que ela teve uma crise de fé, e ela conta que ela está passando por muita dificuldade financeira. A gente não conhece a história dela, não conhece a história do outro lado, mas pelos elementos que ela conta da história, ela diz assim: e eu, na igreja que eu frequentava, eu dei todo o meu patrimônio, eu dei minhas joias, dei minhas bolsas, dei meu dinheiro, eu dei minha casa, só ficou meu apartamento. E agora os meus filhos dependem do SUS, eu estou em dificuldade financeira. O que nós estamos extraindo desse recorte que ela está contando? Ela não deu da sua renda, ela deu do seu patrimônio. Quem dá do seu patrimônio é como matar a galinha dos ovos de ouro. Ele não tem como continuar produzindo riqueza. Porque se ele é empreendedor, ele vende a empresa e entrega tudo, ele matou o seu patrimônio. Não é qualquer um que pode fazer isso. Tem homens que fazem. Tem o caso de Barnabé. Barnabé vendeu o seu patrimônio e entregou. Tem aquele caso do jovem rico. Jesus disse para ele vender tudo, colocar e viver, dar aos pobres e seguir Jesus. Mas não é todos que passam por uma prova nesse extremo. Isso são exceções. E tem muita gente usando as exceções para se tornar uma regra. Entrega o teu patrimônio que você vai ter tudo. E nesse sentido, quando a pessoa faz assim, sem ela ter uma dimensão de fé compatível com o seu ato, que um aprendizado de andar com Deus, voltando àquela viúva entregou todo o seu sustento, mas não sabemos a história dela. Ela podia ter entregue num ano 10%, no outro ano 20%, no outro ano 30%, no outro ano 40%, no outro ano 50%, até que chegou no dia que ela entregou 100%. Então ela foi paulatinamente crescendo na sua fé para chegar naquele ato que aos nossos olhos é um ato extremo. Mas para ela foi fruto de um aprendizado e de uma caminhada com Deus. Então quando a gente tira a fotografia, a gente enxerga tudo e podemos enxergar tudo distorcido. Quando nós vemos Abraão entregando o seu filho em sacrifício a Deus, quantas outras ofertas ele fez a Deus e passou por situações que lhe preparou para aquela hora. Então, o apóstolo Paulo, ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Entenda o contexto de Paulo. Ele está dizendo, todo primeiro dia da semana, ou seja, quando você recebe a tua renda, separa um pouco para a oferta, para que aquilo não seja um peso para você. Atenda a tua necessidade, dê uma repriorizada nela, tira um pouco de sacrifício entregando a tua oferta, mas que aquilo não seja um peso para você, que não seja um motivo de tristeza, que você não passe necessidade. E aí, à medida que você for desenvolvendo a tua fé, você pode algum dia, quem sabe, chegar na condição daquela viúva de entregar toda a tua renda. Há uma história, Deus é dono do meu dinheiro, um livro, em que ele fala que ele começou com 10% e no final ele estava entregando 90% do que ele recebia, vivendo com 10%. Mas se você entrega de R$1.000, 10% você entregou 100. Mas se você entregar de 100 milhões, 90% você ficou com 10 milhões. Então, há um crescimento em montante e o percentual, e há uma virada ali, mas há um crescimento, uma experiência, um aprendizado, uma caminhada com Deus. E ninguém pode fazer as coisas abruptamente, achando que com isso vai alcançar o nível de fé necessário para mirar nesses exemplos, como é o caso da viúva, ou como é o caso de Barnabé. Então nós temos que aprender a ter uma jornada com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala,
dê a oferta com alegria. E alegria é fruto do Espírito Santo. Assim ele diz: a ninguém devais coisa alguma senão o amor. Então a nossa oferta não pode nos pôr em dívida. A nossa oferta tem que ser fruto da nossa alegria. A nossa oferta não pode representar um peso. A nossa oferta tem que ser fruto de um relacionamento com Deus, de quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A nossa oferta tem que ser um ato voluntário. A nossa oferta tem que ser baseada em uma experiência de trabalho com Deus. Senhor, nada colhemos até agora, mas sob a tua palavra lançamos a rede. Na próxima live, nós vamos responder a pergunta: o que realmente é colheita abundante? Porque tudo isso faz parte do contexto da oferta. E nós temos que entender a oferta e o ato da generosidade com muita propriedade, para que de fato nós possamos andar com Deus nesse propósito. Foi muito bom ter estado com você até aqui, que nós possamos amanhã às 20 horas continuar essa trajetória de lives em cima de 2 Coríntios capítulo 8, o capítulo 9. Que o Senhor seja louvado.